Glória a Deus, louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu quero começar pedindo perdão pelo horário. A gente chegou um pouco tarde. Na verdade, o nosso pastor, que a igreja já o conhece muito bem, ele trabalha no Corpo de Bombeiros e hoje ele estava escalado para trabalhar. E aí teve que arrumar um colega do trabalho para substituí-lo agora à noite. E antes de vir para cá, a gente teve que passar na sede para dar início ao culto e esperar o pastor da igreja chegar para poder vir e estar aqui com os irmãos, tá bom? Que a igreja me perdoe. Também a minha esposa, ela não pôde vir, ela não está muito bem de saúde, mas veio aí. Se você olhar para minha filha e na próxima oportunidade você tiver uma oportunidade de olhar para minha esposa, é a mesma coisa, viu, irmãos? Né? É a Xerox. Então meu filho Luiz Isaac e a minha filha Micaele está conosco nessa noite. Eu gostaria de agradecer ao pastor pela confiança, pastor Luiz Ferreira. Deus possa abençoar o senhor. Josias. A irmã Charliane eu conheço desde pequenininha. Tudo bem, mas ela já cresceu um pouquinho, né? Ainda é pequena, olha aí, irmãos. Louvado seja Deus. A Charliane, a gente teve a oportunidade de congregarmos juntos no Tempo Central há algumas décadas atrás. A sua mãe, seu pai, nós conhecemos ela desde pequenininha. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nosso tema é em Provérbios, capítulo de número 31, versículo de número 30. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 31, versículo de número 30. Por enquanto você abre, já foram tecidos vários elogios e comentários acerca do dia de hoje, um dia muito especial. Eu também quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui, as servas do Senhor, que são guerreiras, lutadoras. Que Deus possa abençoar e continuar abençoando as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Eu posso contar de 1 até 3 e a gente falar o tema de hoje? Dá certo? 1, 2, 3. Pode ser melhor, né? Parece que a metade das irmãs não falaram, né? Vamos lá? Respira, enche o pulmão. 1, 2, 3. Louvado seja Deus. Você é uma dessas mulheres? Você é uma dessas mulheres? Você é uma dessas mulheres? Quem for vai confirmando com glória, né? Você é uma dessas mulheres? Você é temente ao Senhor, você foi comprada com o sangue de Jesus, você foi resgatada do lamaçal do pecado, você foi transformada pelo sacrifício de Cristo. Vai glorificando. Se você é essa guerreira que não perde a oração, que está de joelho no chão dizendo: Jesus, eu preciso da minha bênção, eu não abro da tua presença. Glória a Jesus. Mas me assusta esse tema. Eu queria tratar com as irmãs e os irmãos. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Me assusta, porque Provérbios capítulo 31, está ouvindo? Provérbios capítulo 31 faz um relato minucioso das qualidades e a característica dessa mulher. Essa mulher, ela é uma mulher virtuosa. É uma mulher cheia de força, cheia de capacidade. E quando a gente olha para Provérbios capítulo 31 e contextualiza ele para hoje, eu fico assustado. Porque essa mulher do capítulo 31 de Provérbios é uma mulher que tem recursos. Só um pouquinho mais baixo.
Essa mulher do capítulo 31 de Provérbios é uma mulher que tem autonomia. É uma mulher que consegue organizar a sua casa de uma forma que os seus empregados entendem que ela tem autonomia de dar ordens. Essa mulher do capítulo 31 de Provérbios, ela é uma mulher que tem à disposição dela empregados, e ela tem poder de negociação, de negociar terrenos, de negociar valores, de saber as contas e como pagar as contas. É um pouco parecido com os nossos dias de hoje. As mulheres cada dia mais têm se tornado independentes. Mulheres que têm o seu trabalho, que além de pagar muitas das suas contas, ainda ajudam o seu marido com as demandas da casa. Mulheres que muitas vezes têm que ser o centro maior do recurso financeiro da sua casa. Hoje é normal. Isso é bom. As mulheres que têm a responsabilidade de educar os seus filhos e que são mães solteiras e que servem a Deus, que trabalham, que cuidam da casa, que pagam suas contas, que negociam, que fazem todo o esforço possível para manter o seu lar em harmonia. Mas quando eu olho para o modelo dessa mulher de Provérbios, eu vejo que essa mulher, ela é uma mulher digna de ser louvada, porque ela é uma mulher impecável, mas ao mesmo tempo que ela é uma mulher digna de ser louvada, e ela é uma mulher impecável porque ela tem condições de exercer todas as funções, ela é uma mulher rara. A Bíblia classifica uma raridade nessa mulher. Isso me assusta, por quê? Porque se nós colocarmos as qualidades dessa mulher virtuosa de Provérbios 31 e compararmos a todas as mulheres que estão aqui, não é desmerecendo as suas qualidades, não é diminuindo a sua capacidade de atuação, não é diminuindo a sua capacidade de desenvolver algo, mas dificilmente nós vamos conseguir preencher todos esses requisitos dessa mulher virtuosa. E aí vem uma preocupação. Preocupação sua, se eu que sou mulher, eu não preencho os requisitos dessa mulher do capítulo 31 de Provérbios integralmente, por isso eu não sou uma mulher virtuosa? Por isso eu não sou uma mulher que mereça ser louvada e reconhecida ou elogiada por isso? Como assim, pregador, não preencher todos os requisitos? Ora, essa mulher, ela tinha recurso financeiro. Essa mulher, ela conseguia administrar o lar. Essa mulher, ela conseguia negociar propriedades. Essa mulher tinha uma habilidade peculiar dela. O que é que eu quero dizer com isso? Que necessariamente, não obrigatoriamente, você precisa ter todas essas características dessa mulher para você ser uma mulher que teme ao Senhor. Porque tem irmãs aqui que nunca trabalharam, tem irmãs aqui que nunca desenvolveram uma função econômica diante da sociedade, mas que são mulheres virtuosas, que são lavadas com o sangue de Jesus e que edificam a sua casa.
Tem irmãs aqui que nunca trocaram. Você já trocou um carro? Já comprou? Teve a oportunidade de comprar um carro com o seu dinheiro? Você já teve a oportunidade de comprar um terreno e mandar construir uma casa? Talvez não, mas isso não significa que você não seja uma mulher que teme ao Senhor e que merece ser louvada aqui nessa terra. É por isso que eu quero fazer um paralelo entre essa mulher de Provérbios e o versículo 30 que diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Como a mulher da Bíblia, muito diferente de algumas características que nós vemos. Eu queria que você acompanhasse conosco em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Abra conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Diz assim, verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Docas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado e depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogar-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. Levantando-se Pedro foi com eles. Ouvindo, quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Docas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-lhe para o corpo, disse-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por todo Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Docas, essa mulher que é um exemplo de uma mulher que teme ao Senhor. Ela é diferente, ela é muito diferente da mulher de Provérbios 31. As ferramentas de trabalho dela é muito diferente. Particularmente, ela não era uma mulher impressionante. Não era uma mulher de causar inveja. Particularmente, cada uma de vocês olhando para ela se tornava mais uma mulher comum. A sua profissão não era uma grande administradora, não era uma grande mantenedora de recursos, não. Ela era costureira. Uma mulher simples da comunidade. Mas uma mulher que tinha características que merecia e que realmente foi louvada por elas. Docas, ela tinha tudo para se colocar como uma mulher desmerecedora de honra. Sabe por quê? Porque ela foi diferente de Miriam, que era profetisa. Ela era diferente de Débora. Ela era diferente de Esther, que tinha tamanha responsabilidade de ajudar no governo e na proteção do povo. Ela era uma costureira. Se a gente colocar o relatório das características de Docas e o relatório das características da mulher de Provérbios 31, e a gente fosse ter que escolher qual era a mais impressionante, sem observar muito, com certeza nós iríamos dizer, eu iria dizer, a mais impressionante é a mulher de Provérbios 31. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa.
Diante de Deus, a mulher impressionante não era aquela que tinha todos os recursos para fazer tudo. Diante de Deus, a mulher impressionante era aquela que sabia observar a vontade de Deus para a sua vida. É isso que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, e não tem sabedoria maior do que você parar e dizer: Senhor, qual a expressão da tua vontade para a minha vida aqui na terra? Qual o desejo da tua vontade para com a minha vida? E aonde quer que tu queres me usar? E o que é que tu queres que eu faça aqui na terra? Estamos em um colapso, irmãos. Em um colapso e uma briga de interesses que está agravando a vontade de Deus. Em dias em que as mulheres estão em evidências, e que as mulheres, olha só, as mulheres estão dominando o mundo. Elas estão no alto escalão da formação, nos empregos, conquistaram muitas coisas, e isso tudo é mérito de Cristo. Porque não existe, como Josias falou, não existe uma maior incentivo cultural do que a manifestação de Cristo aqui na terra para com as mulheres. Ele soube valorizar, ele soube cuidar, ele soube agregar as mulheres ao seu ministério. Mas o que é que essa mulher chamada Dorcas tem de tão interessante, que posso comparar ela com a mulher de Provérbios 31, como uma mulher virtuosa, uma mulher rara de se ver, uma mulher que muito excede as pedras preciosas? A Bíblia dá característica a essa mulher, por mais que o texto fale muito pouco dela, mas a Bíblia dá característica para elas, que nós precisamos observar nessa noite. Sabe qual é a primeira característica que nós observamos na vida desta mulher? E eu repito, eu reforço: uma mulher simples da comunidade. Uma mulher que não tinha uma estrutura financeira grandiosa como a mulher do capítulo 31 de Provérbios. Uma mulher que tinha uma profissão que hoje ainda agrega o maior número de mulheres nessa profissão. Ela era costureira, mas uma profissão que para aqueles dias e para os dias de hoje era muito simples também. E o que é, irmão Anderson, que essa mulher tinha de tão interessante para o Senhor vir me mostrar o exemplo dela e dizer para mim que se eu observar o exemplo desta mulher, eu vou ser louvado aqui nessa terra? A primeira característica de Dorcas está no capítulo 9, versículo 36, que diz: havia em Jope uma mulher discípula. Dorcas era discípula do Senhor, e essa era uma das maiores características dessa mulher. Como assim? Se você folhear a Bíblia indo e voltando, se você procurar de forma minuciosa em vários exemplos de mulheres extraordinárias na Bíblia, se você analisar as mulheres que fizeram mudanças radicais na Bíblia, se você observar aquelas mulheres que foram eficientes na obra e no reino de Deus, você não vai ver a Bíblia classificar nenhuma delas como discípula. Dorcas era a única mulher, e é a única mulher registrada na Bíblia como ela sendo discípula de Jesus. Isso é de chamar a atenção, porque ela não era uma estrela de Jesus, ela não era uma rainha de Jesus, ela não era uma grandiosa de Jesus. Meu querido, minha querida irmã, o seu valor não está na grandiosidade das palavras que caracterizam você. A sua bondade, a sua boa característica não está nas suas palavras e no seu talento, e nem muito menos na sua beleza. Está em quem você é.
Quem você é diante de Jesus? Quem você é diante de Jesus? Você pode não ser esposa de um alto escalão da sociedade. Você pode não ter uma empresa. Você pode não ter nem o primeiro grau concluído. Você pode não ter nenhuma formação. Talvez você pode até não saber nem ler, nem escrever. Talvez você pode apenas ter feito o básico do básico. Mas se você for uma discípula, você vai ser diferente. Por quê, pregador? Porque um discípulo, ele tem características que marcam. E Jesus não está interessado em estrelas. Jesus não está interessado em pessoas que marcam pela sua presença. Jesus está interessado em alguém que quer deixar o seu próprio eu e seguir ele como um crente verdadeiro. Tenha certeza de uma coisa, minha irmã. Você pode até não conseguir ganhar nem R$1 para ajudar o seu marido a cuidar da casa. Mas só por você ser discípula, o seu lar permanece de pé. Tenha certeza de uma coisa, minha irmã. Você pode ter deixado muitos sonhos de lado para servir a Deus. Tenha certeza, a prosperidade de Deus na tua vida, ela está baseada na disposição que você tomou em servir a Ele como discípula. Mas o que é ser discípulo? O que é ser uma discípula? É isso que muitas vezes nós se perdemos no meio do caminho. E Jesus deixou bem claro. Tanto que no meio do ministério de Jesus, você poucas vezes vai ver Jesus só. E as poucas vezes que ele fica só é porque ele quis ficar só. Mas sempre tem uma grande multidão rodeada com ele. Mas nas coisas que realmente interessam e que são, acima de tudo, muito importantes, ele trata com os discípulos. Dorcas era uma discípula do Senhor, porque ela aprendeu o que era ser uma discípula. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você ser uma pregadora, não se esqueça que você é uma discípula. Antes de você ser uma líder de departamento, não esqueça que acima de tudo você é uma discípula. Antes de você ser uma profetisa da casa do Senhor, não esqueça, você é uma discípula de Jesus. E isso, por isso e para isso você vai ser louvada por Deus. Por quê? Porque o discípulo tem uma característica especial. O que é? Mateus capítulo 8, versículo 19 ao 22, Jesus é surpreendido pelo escriba, um homem muito importante no contexto judaico. E ele diz assim para Jesus: Senhor, eu quero te seguir. E ser discípulo é alguém que segue o mestre. Senhor, eu quero te seguir. Jesus olha para ele e diz: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quem quiser ser meu discípulo, tem que ser meu discípulo, não pelas promessas que eu tenho para você. Tem que ser meu discípulo não pelo que eu posso lhe proporcionar ou pelos benefícios de você ser discípulo, não. Você tem que ser meu discípulo pelo que eu sou para você. Dorcas tinha uma profissão simples, ela morava em uma localidade simples, mas ela entendia que ser discípula de Jesus era muito mais do que ser uma cristã qualquer. Era alguém que se envolvia na obra e se dedicava na obra do serviço do Senhor. Existe muita gente querendo ser discípulo de Jesus. As igrejas neopentecostais da teologia da prosperidade estão cheias, comparando Jesus como uma conta bancária
que você deposita 100 e ganha 1000. Ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus não é isso. E Docas entendeu o que era isso. É alguém que está com o mestre, sabendo que vai acontecer momentos que parece que você vai estar sozinha e sozinho no meio da jornada, mas por ser discípulo do Senhor, você não olha para trás. Por ser discípula do Senhor, você não desiste. Por ser discípula do Senhor, você não retrocede. Sabe por quê? Porque você está seguindo aquele que pode todas as coisas e que tem todo o domínio no céu e na terra. Docas era discípula do mestre. E ela entendeu outra coisa de ser discípula. A discípula ou o discípulo tem que entender que está no serviço do mestre, com consciência das dificuldades, pastor. Segue Jesus, meu irmão, minha irmã. Verdadeiramente seguir Jesus é viver com a consciência que vai ter momentos de altos e baixos. Altos e baixos. Jesus fez questão de provar isso. Quando Jesus, no capítulo 8 de Mateus ainda, ele leva os discípulos a entrarem no barco para enfrentar uma grande tempestade. Será que Jesus queria matar os seus discípulos? Será que Jesus queria fazer os seus discípulos desistirem? Será que Jesus queria fazer com que os seus discípulos recuassem? Não. Jesus queria que os seus discípulos tivessem a consciência que servir a Ele teria que ser independente da circunstância. Eu sigo a Ele quando tudo está bem, mas eu continuo seguindo a Ele quando as coisas não vão bem. O que é que isso significa? Se o meu marido estiver no caminho de Cristo Jesus, eu estou do lado dele, juntos glorificaremos o nome do Senhor. Mas se por uma causa ou outra ele não está no caminho de Jesus, eu não paro de seguir Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou discípula. E as irmãs que sofrem esse processo sabem o que é difícil. Mas quem está sofrendo, continuando seguindo Jesus, sabe que Jesus sempre tem um refrigério para si. Outra característica de Docas, como discípula, ela cumpriu uma exigência de Cristo, que o próprio Cristo fez em Mateus capítulo 16. Olha, essa exigência já é muito conhecida dos irmãos. Quem quer, pois, vir após mim. Quem quiser me seguir. Quem quiser trilhar nos meus passos. Quem quiser andar como eu andei. Tem que ter consciência que é necessário negar a si mesmo. Sabe o que é que choca e faz diferença da mulher que teme ao Senhor para as muitas revolucionárias que estão aí no mundo? Muitas que estão vivendo o empoderamento feminino, que estão brigando com tudo e com todos por um pseudo reconhecimento da mulher. Sabe o que é que choca? É que a mulher que teme ao Senhor, ela compreende que para continuar no serviço do mestre, ela tem que negar a si mesma. A mulher que teme ao Senhor, ela tem consciência que para continuar seguindo ao mestre em temor e em obediência, a primeira atitude dela é negar a si mesmo. É isso que muita gente não está disposta, porque no controverso disso, o movimento feminista, e que muitas vezes, nem todos, mas muitas vezes, diabólico, eles procuram o meu direito, o meu reconhecimento, o meu bem-estar, a minha fama, o meu status
status, o meu lugar na sociedade, o meu lugar dentro do vínculo da sociedade. Muito bem, perfeito. Mas quando isso chega aqui na igreja, quando isso entra por essas portas, essa mulher é chocada com a mensagem de Cristo. Sabe por quê? Porque diante da cruz o seu direito, ele torna o direito de Cristo. Diante da cruz o seu benefício torna-se o benefício de Cristo. Diante da cruz a sua vida torna a vida de Cristo. Porque Jesus disse: olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Porque quem pensar estar ganhando a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Sabe qual é a mulher que é louvada diante de Deus? Aquela que entende que diante da cruz nós temos que se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor e nós somos servos dEle. Pasme, minhas irmãs, e me perdoe se essa não é a mensagem que você gostaria de ouvir no seu dia. Mas eu posso lhe dizer a verdade. Existem muitas mulheres, desculpa a minha expressão, tá certo? Empoeiradas, que não são empoderadas. Existem muitas mulheres empoeiradas que estão perdendo o seu matrimônio. Existem muitas mulheres que estão empoeiradas com o contexto mundano, que estão perdendo os seus filhos. Existem muitas mulheres empoeiradas no contexto mundano, que estão perdendo o seu lar, a sua alegria, a sua felicidade. Sabe por quê? Porque elas esqueceram do princípio. O princípio não começa em mim, o princípio não começa em você, o princípio começa nele. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E muitas dessas mulheres estão perdendo tudo isso dentro da igreja. Porque para elas, o contexto de submissão tornou-se uma mensagem de escravidão. Se fôssemos pensar dessa forma, existe maior escravidão do que servir a Cristo? Cristo te vê de dia, de noite. Cristo te vê quando está dormindo, quando está acordada. Cristo está contigo quando você está pensando besteira, quando você está pensando coisas boas. Cristo está contigo diante da sua vida quando você está tranquila, mas quando você está nervosa, Ele também está lá. Cristo está juntinho de ti. Servir a Cristo e se submeter a Ele não é uma escravidão no contexto mundano, mas é um reconhecimento de que Cristo é o meu Senhor e eu estou servindo a Ele porque a minha vida é dEle. Dorcas era discípula de Jesus. Quem está disposto a ser uma discípula de Jesus? Discípulo de Jesus não faz a sua vontade. Discípulo de Jesus não toma suas decisões. Discípulo de Jesus não se precipita. Discípulo de Jesus não procura o seu próprio interesse. Discípulo de Jesus diz: Senhor, o que queres que tu faça? Como tu queres fazer? Discípulo de Jesus. Essa era a primeira característica de Dorcas. E eu tenho certeza que aqui tem muitas mulheres que preenchem essas características. A segunda característica dessa mulher, que fez com que ela fosse louvada, foi a sua fé. A fé de Dorcas era uma fé diferenciada, porque era uma fé prática.
Uma fé que não se sustentava no conceito pragmático das coisas, não. Não era uma mulher que dizia ter muita fé, mas era uma mulher que mostrava com a sua vida o tamanho da sua fé. Quando é que isso fica claro? Quando ela mesma morre. É interessante que Dorcas era tão extraordinária de um jeito, que quando ela morre, todo mundo quebra o protocolo. Como assim? O texto diz que quando Dorcas morreu, eles levaram o corpo dela e colocaram em um quarto alto. Deixaram ela guardada. Sabe o que foi que elas fizeram? Manda chamar Pedro, porque nós sabemos que Pedro ora e Jesus ressuscita. Mandaram chamar Pedro em outra cidade, próxima, mas em outra cidade. Os homens foram chamar Pedro. Olha o absurdo. As viúvas, a comunidade judaica diz: Dorcas morreu, a nossa irmã morreu, a que servia a Deus morreu, a nossa costureira morreu. O costume judaico era sepultar o seu morto no primeiro dia da sua morte. No costume judaico, eles faziam isso até para preservar, por causa do mau cheiro, das bactérias. E eles sepultavam dentro das cavernas. E Dorcas, ele faz diferente. Por quê? Existe um Provérbios no capítulo 27, versículo 2, que diz assim, ó: louve-te o estranho e não a tua própria boca. Louve-te o estrangeiro, mas não os teus próprios lábios. Porque quem tem que ser louvado, ele não se louva só. Quem tem atitudes a ser reconhecidas e elogiadas, ele não pode fazer isso por si só. O trabalho de Dorcas, a obra que ela fez, o serviço de discípula que ela teve, ela não poderia louvar a si mesma. Mas toda a comunidade parou para reconhecer a importância dessa mulher. Deixa eu chamar a tua atenção para uma coisa. Se você saísse da igreja hoje e não aparecesse mais, alguém ia notar a sua saída deste lugar? Se você deixasse de morar na rua que você mora, por esses 30 anos que você está lá, alguém ia perceber que você não está mais lá? Se você deixasse de trabalhar no lugar que você trabalha, por tantos anos que você está lá, alguém sentiria sua falta por você não estar lá mais naquele trabalho? Dá para perceber a diferença de quem merece ser louvada, quem merece ser reconhecida, e por quem apresenta-se como se alguém que fosse merecedor? Dorcas fez uma comoção terrível no coração dos irmãos, porque a natureza da sua fé, demonstrada por suas obras, fazia com que os irmãos imaginassem como seria ruim, daquele momento em diante, viver sem Dorcas na sua comunidade. É como aquela irmã que nunca perde um círculo de oração. É como aquela irmã que toda vez que compete a ela ajudar, ela ajuda. É como aquela discípula de Jesus que nunca perde uma oportunidade para fazer a diferença no reino de Deus. Quando ela para, quando ela some, quando ela desaparece, sempre alguém sentirá sua falta. Dorcas fazia uma falta tão grande que eles decidiram quebrar o protocolo judaico. Eles não enterraram Dorcas,
porque o amor deles por ela era tão grande, que eles queriam que Deus fizesse um milagre na vida dela. Eles queriam ver o milagre de Deus e a manifestação poderosa de Deus na vida dela. Manda chamar Pedro. E Pedro vem. Pedro entra. Sabe o que aqui é impressionante nesse contexto? Quando Pedro chega ao chamado das irmãs, ele passa por uma sabatina. Ele tem que enfrentar uma fila de viúvas, Josias. Pastor, a fila de viúvas estava ali esperando Pedro. E elas colocam pressão para Pedro. Era como se ela dissesse: irmão Pedro, tu tem que fazer alguma coisa, porque nós não vamos viver sem Docas aqui na nossa comunidade. Pedro, tu tem que realizar alguma coisa, porque Docas é muito importante aqui. Sabe o que é que elas fazem? Elas chegam chorando uma a uma diante de Pedro. Sabe o que é que elas dizem? Olha só, tá vendo aquela irmã de verde, com essa roupa bonita dela? Foi Docas que fez. Porque ela não tinha condição de fazer e de comprar, mas Docas fez para ela. Está vendo aquela irmã de vermelho, elegante, aquela viúva que está bem cuidada, bem tratada? Foi por causa da obra que Docas teve aqui na comunidade. Ela está assim, porque Docas teve participação na vida delas. Elas chegaram para Pedro e disseram: Pedro, está vendo essa roupa aqui? Docas que fez essa roupa, porque as irmãs passavam necessidade. Entenda, Jope era uma cidade marítima. Existia um grande número de viúvas nessa cidade, porque a maioria dos homens dessa cidade eram marinheiros, pescadores, homens do alto mar. Muitos saíam de casa e não voltavam mais. A quantidade de mulheres desalentadas e que perderam seu marido lá era grande. Não tinha INSS. Não tinha uma pensão do governo, mas tinha a irmã Docas, que tinha uma ferramenta diante de Deus. Tinha a irmã Docas, que sabia qual era o seu chamado. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Está na hora de você deixar de olhar para a tua impossibilidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Está na hora de você deixar de se diminuir a si mesma. Deixa eu te dizer uma coisa. Está na hora de você se olhar e ver que Cristo habita em você, e que você é templo e morada do Espírito Santo, e que Ele quer te usar nessa terra para abençoar alguém. O que tem de mulheres aqui e em todos os lugares da igreja que se colocam em uma posição medíocre, não está nos registros, meus irmãos. Se tornou claro para a igreja que o que faz a igreja andar, na grande maioria das vezes, é a mulher. O que desenvolve os trabalhos da igreja, na grande maioria dos trabalhos, são as mulheres. São elas que oram mais, são elas que jejuam mais, são elas que visitam mais, são elas que evangelizam mais. Mas de um tempo para cá, as coisas têm mudado. As mulheres começaram uma rotina maior. Glória a Deus. As mulheres começaram a ganhar mais do que os homens. As mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Parabéns. Glória a Jesus pela sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Assim como Docas, essas mulheres, e você que está aqui nessa noite, você tem um chamado de Deus. Você tem uma vocação do Senhor. Você tem algo para realizar para o Mestre. Mas pregador, eu vou usar a esposa do pastor, a pastora da igreja, porque todo mundo sabe aqui que ela prega muito melhor do que muitos de nós, né? Mas eu não sou pregadora que nem a minha pastora. Mas irmão Anderson,
Eu não sei ensinar como a irmã fulana de tal. Eu não sei compartilhar de informações que a irmã sabe. O meu recurso é pouco. Na época de Docas tinha a máquina Singer, tinha? Sim ou não? Na época de Docas tinha overlock, tinha reta, tinha goleira. Olha aí que eu estou entendendo das máquinas, né? Tinha não. Então, pregador, qual era a ferramenta de Docas? Era só duas: uma linha e uma agulha. Era só duas, você não entendeu, era uma linha e uma agulha. E essas foram a ferramenta que transformaram o contexto que ela vivia e que fizeram a cidade parar por causa dela. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não quer que você chegue apresentando muitas coisas para eles. Ele sabe qual é a ferramenta que você tem que pode ser usada. Ele sabe que você pode ser usada com essa pouca ferramenta que você tem. Sabe o que é difícil hoje? A gente se deixar ser usado por Ele. Ah, mas eu não tenho curso de teologia, e daí? Ah, mas eu não tenho os dons espirituais que a irmã fulana de tal tem. Qual é o problema? Você vai ter o que o Espírito Santo repartir para você ter. Deixa eu te dar uma informação: e o que Ele entregar nas tuas mãos é suficiente para você fazer a diferença. Talvez você não saiba pregar, minha irmã, mas eu sei que se você dobrar o seu joelho, você vai falar com o papai muito melhor do que a maioria dos pregadores. Talvez você não saiba nem orar muito bem, mas eu sei que você pode chegar na casa de uma mulher que não é crente e, como quem não quer nada, dizer: minha irmã, Jesus te ama, deixa eu entrar aqui na tua casa, eu vou te ajudar a lavar a louça, eu vou te ajudar a varrer a casa, e eu vou falar de Jesus para ti. E só sai dali quando ela se converter ao Evangelho. Usa o que Deus te deu, usa o que Deus te deu, usa o que Deus te deu, mas deixa Deus te usar. Docas foi uma mulher que deixou Deus usar ela. Com uma linha e uma agulha, as mulheres surpreenderam Pedro e disseram: tu vai ter que fazer alguma coisa por Docas, porque ela fez muito por nós. Deixa eu finalizar. Sabe o que é bonito na vida de Docas? É que ela, em vida, na morte e na ressurreição, ela cooperou com o Evangelho aqui na terra. Não entendeu? Enquanto estava viva, ela cooperou com o Evangelho, porque as pessoas foram alcançadas por ela. Quando ela morreu, ela cooperou com o Evangelho, porque houve uma grande comoção. Sabe o que estava acontecendo na cidade? Em toda esquina. Quem já foi do interior aqui sabe, quando alguma coisa acontece no interior, todo mundo fica comentando: fulano de tal morreu. Tu soube, meu irmão, a Docas morreu. Que Docas? Aquela que mora lá em cima. Que Docas? Aquela que é costureira. Que Docas? Aquela que vestiu a irmã fulana de tal, que o seu marido morreu ano passado. Que Docas? Foi a Docas, aquela que nunca se cansava, mas sempre trabalhava para Jesus.